Exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que está mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil. Sport TV News com novidades do Flamengo, que voltou ontem ao trabalho, ainda sem o time principal, mas já teve cara nova conhecendo o Ninho do Urubu. Chegar ao clube mais vitorioso do Brasil em 2019 dá aquela sensação de pisar num parque de diversões. Emocionante, né? Muita emoção mesmo. Chegar, muito legal. Sorriso aberto, coração cheio. Prazer enorme, estar realizando um sonho, de estar aqui, de hoje chegar e poder conhecer tudo. E não tem palavras para descrever esse sonho realizado. Mas já rolou aquele afago na torcida. Nação, estou aqui, cheguei, muito feliz por poder estar conhecendo tudo. Vamos com tudo esse ano, trabalhar bastante para, se Deus quiser, conquistar mais títulos. Por enquanto, só uma visitinha. O Pedro Rocha começa a treinar mesmo na segunda-feira que vem, junto com o zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Santos. 25 anos, atacante de lado de campo, especialmente o lado esquerdo. O ponto alto da carreira dele até aqui foi a conquista da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2016. Golaço! Pedro Rocha, mais um golaço no Mineirão! O atual campeão carioca brasileiro e da Libertadores, planos e desafios gigantes. Por enquanto, o Pedro Rocha foi a principal contratação anunciada. Ele vai se juntar ao time sub-20 para a disputa da Taça Guanabara. E assim como a equipe principal, o 2019 dessa rapaziada foi recheado de volta olímpica. Molecada de mão cheia, 5 títulos da categoria conquistados na temporada. O Brasileiro e a Supercopa foram os mais importantes. É com eles que o Flamengo vai jogar o primeiro turno do estadual. O time estreia dia 18 deste mês contra o segundo colocado da fase preliminar. O grupo principal volta ao trabalho pouco depois, dia 27. Na ausência de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, novos nomes para você se acostumar. A começar pelo técnico, Maurício Souza comanda os garotos até o fim das férias de Jorge Jesus. No campo, preste atenção no camisa 10, o meia Yuri César. No colombiano Richard Rios, também jogador de armação, e no atacante Rodrigo Muniz. Para eles, 2020 começou repleto de trabalho, responsabilidades e oportunidades. A base vem forte e os novinhos prometem. Bom, importante a gente lembrar, né, Red, que o Flamengo não vai disputar a Copinha desse ano, né? O torcedor que está em casa acompanhando e sentindo falta do Fla, o time que disputaria a Copinha vai disputar o estadual. E são esses caras da base, e é impossível não associar a base com tudo que aconteceu nesse passado recente do Flamengo. E legal ver notícias boas vindo dessa talentosa base. Você que é um especialista da criação do futebol, da origem do futebol, o que você conta pra gente sobre alguns nomes que começam a aparecer pro torcedor do Flamengo conhecer? O Maurício Souza, o Rodrigo Muniz, Richard Rios, Yuri César, como é que são esses caras, como eles chegam? Maurício Souza, técnico multicampeão, ano passado ganhou muita coisa pelo Flamengo, Campeonato Brasileiro, Supercopa, já ganhou Copinha, é um técnico, esse aí que a gente vê em tela, Maurício Souza, de boné vermelho. É um técnico muito inteligente na questão de jogo ali, faz o seu jogo muito próximo ao que o Jorge Jesus, inclusive, faz no profissional com o time da categoria de base. Falando da galera que joga ali mesmo, da molecada, torcedor do Flamengo que quer acompanhar esses meninos, o Richard, o repórter da matéria, Richard Souza, foi muito bem. O primeiro que ele destacou foi o Yuri César. O Yuri César, camisa 10, muita velocidade, agilidade, arma bem o time. É uma posição carente no time principal do Flamengo, que só conta com Everton Ribeiro e Arrascaeta. Quando o Jorge Jesus pensa em substituir um dos dois armadores do time, Everton Ribeiro ou Arrascaeta, ou ele adianta o Gerson para essa função, ou ele coloca o Vitinho para fazer essa armação. Yuri César pode suprir essa lacuna de jogador de elenco do time
para armação na saída de Arrascaeta ou Everton Ribeiro. Para o torcedor que se acostumou com essa base fortíssima, com Vinícius Júnior, com Paquetá, com Renier, o Yuri César está nessa linha, tem esse talento, é do mesmo tamanho? Não é do mesmo tamanho das grandes vendas do Flamengo, mas é um jogador interessantíssimo para a gente acompanhar, ainda está em desenvolvimento da carreira. É importante a gente não colocar muita carga de responsabilidade em cima desses jogadores, porque a base ela fica se desenvolvendo até alcançar os 23, 24 anos. Então, tem jogador que estoura com 17, mas tem jogador que só estoura com 23, 24 anos. Existe um período de maturação na prática do jogador de futebol que você tem que respeitar. E Yuri César tem características importantíssimas. Bom, hora da gente falar de um assunto que não é tão legal para o torcedor do Flamengo, que é a polêmica, o que está rolando nos bastidores do Ninho do Urubu, inclusive, não sei se é no Ninho ou na Gávea, mas fica claro que tem alguma rusga, tem um racha ali na parte política do time. Principalmente a respeito da demissão surpresa, pelo menos por parte da diretoria, do Paulo Pelaipe, gerente de futebol do Flamengo. E ontem, depois do treino, Marcos Braz, homem forte de futebol do Fla, falou a respeito do Paulo Pelaipe. A gente coloca as declarações dele na tela para você acompanhar agora, porque ele também foi pego de surpresa. Falou assim Marcos Braz: não fomos comunicados da não renovação. Com todos os jogadores, o clube nunca comentou que não renova. Tô aqui, tinha uma entrevista marcada, Pelaipe estaria. A gente desmarcou, não tinha sentido eu vir aqui e não falar. Tinha uma relação muito boa com o Pelaipe, não vou atribuir A, B ou C, não vou falar nomes. Minha relação com o presidente é muito boa, não tenho nenhum desconforto. E eu não me sinto enfraquecido. O meu cargo aqui também é estabelecer a confiança e a tranquilidade para o futebol profissional do Flamengo para 2020. Eu queria isso? Não. Tanto que eu e o Bruno solicitamos a renovação do Pelaipe, que não aconteceu. Bom, dito isto, os egos começam a aparecer. A gente teve um ano de tanto sucesso do Flamengo ano passado, né? 2019, um ano da história do Flamengo, torcedor muito agradecido por tudo, mas óbvio, tem ciúmes, tem uma invejinha aqui e ali, tem alguém que aparece mais que o outro, e aí de repente tem esse tipo de coisa acontecendo que começa a desestabilizar um pouquinho a parte futebolística do clube também, né? Eu concordo que desestabiliza a parte do futebol, mas eu não sei se é uma questão de egos. As informações ainda estão chegando, né? O motivo do desligamento do Pelaipe ainda não é muito claro, ainda falta comunicados, falta o motivo do desligamento. Algumas pessoas já atribuem ao vazamento da imprensa da premiação dos jogadores antes do jogo final do Mundial contra o Liverpool, mas já tem uma outra corrente dizendo que o Pelaipe só havia voltado ao clube a pedido do Abel no início do ano passado e que o departamento de futebol viu que ele não era mais necessário. Realmente o departamento de futebol do Flamengo hoje é estruturado de uma tal forma que você não precisa de um testa de ferro como era o Pelaipe. Você tem o Marcos Braz cuidando das negociações, você tem uma central de inteligência e existia também a figura do Pelaipe. Vamos aguardar os próximos dias, as próximas informações, para que a gente possa falar alguma coisa mais assertiva sobre o caso. A verdade, na minha opinião, é que realmente só o Flamengo consegue fazer uma questão política de fora do campo se transformar em crise. No mundo, eu acho que só o Flamengo. E justamente o Mr. Jorge Jesus, que vai ser o assunto do momento agora no News, ele deu uma entrevista em Portugal durante as férias, está lá, terminando o seu descanso, Portugal, merecido, falou várias coisas, dentre elas a respeito do que a gente disse, mas falou também sobre o Renier. E quando ele mencionou o Renier, é interessante porque ele elogia a categoria do jogador, o trabalho que ele fez com ele, mas fala sobre mercado e diz que o Flamengo não soube vender bem o Renier e que os times brasileiros ainda não entenderam como se vende jogador. O Benfica é um especialista nisso. Lembrando, o Renier é vendido por 30 milhões de euros depois de sua multa anterior de 70 milhões de euros ser renovada para 30 no ano passado. Vamos colocar as palavras do Marcos Braz quando questionado sobre o que disse Jorge Jesus na tela. E aí a gente percebe um Marcos Braz já menos paciente com tudo. Quando trouxemos o Jorge, acreditávamos no trabalho dele, mas na parte financeira, não preciso dele para fazer essa análise. Ele tem a análise dele que eu não vou discutir. Isso não parece muito uma conversa de parceiros de trabalho, de colegas, de mais do que colegas, do que deveriam ser amigos, né? Trabalharam juntos num grande resultado. Para você, quem que entendeu menos? O Jesus que não entendeu direito o que ele pode e não pode falar para os brasileiros, ou Marcos Braz que não entendeu como funciona um manager de futebol no estilo europeu? Os dois estão errados, né, Fred? Os dois estão errados, né? Não tem o menos certo, não tem o mais certo ou o menos errado. Tá faltando aí um pouco de bom senso na diretoria do Flamengo.
tá faltando um pouco de bom senso ali em entender determinadas situações. O Jorge Jesus sempre foi um cara sem papas na língua e o Marcos Braz também sempre foi um cara sem papas na língua. Eles falam, eles dão declarações, eles são figuras públicas, eles podem falar o que eles quiserem. O importante é que, quando voltarem ao trabalho, trabalhem bem e essas pequenas rusgas na comunicação entre esses dois sejam totalmente dirimidas. Bom, novidade boa, ainda não é uma novidade, mas começa a agitar um pouco o mercado. A informação de que o Flamengo busca aumentar a proposta para tentar trazer o Michael e parece que vem sendo uma tendência. O Flamengo tem feito o esquema mineiro, fica quietinho ali, de repente, pau, aparece e morde a contratação. O Michael, se você fosse o amigão do Michael, o assessor do Michael, o primo do Michael, tá lá jogando um videogame, que conselho você daria para ele? E o que você imagina que está acontecendo nos bastidores? Ele deve estar pressionando o Goiás também para sair, porque o Goiás quer fazer sua grande venda da história, mas o Michael tem a vida dele, né? Eu falei isso ontem, na edição de ontem aqui do Sport TV News. Entre Corinthians e Flamengo, se eu sou o Michael, Corinthians. Estilo de jogo do Thiago Nunes. No Flamengo ele não vai ter tantas brechas para jogar. Vai ficar parado lá na frente, né, no Fly, e ter que receber a bola de costas ou vai jogar de frente como ele gosta? Então, no Flamengo ele vai disputar a posição basicamente com o Bruno Henrique. Vai ser Michael ou Bruno Henrique. Ainda tem a concorrência do Pedro Rocha. O Pedro Rocha ele é um pouco mais versátil que o Michael, mas o Michael vai ser aquele cara que vai fazer a função do Bruno Henrique. É um jogador com características importantíssimas, é um jogador imprevisível, um jogador de drible curto, você não sabe para onde é que ele vai, é aquele jogador que buga o sistema, sabe? Você vai marcar o Michael, você não sabe o que ele vai fazer com a bola. É um jogador com características importantíssimas que o Flamengo busca no mercado e não tem no elenco. Tem no elenco, obviamente tem. O Bruno Henrique é um jogador com essas características. Você não sabe o que o Bruno Henrique vai fazer com a bola. Você não sabe se ele vai para o fundo, se ele corta para dentro. O Michael é um jogador desse, drible curto, que você é imprevisível, você não sabe o que ele faz com a bola. Mas no Corinthians eu acho que ele renderia melhor pelo estilo de jogo do Thiago Nunes. E certamente teria um tamanho maior hoje no Corinthians do que no Flamengo de Bruno Henrique, o maior jogador de 2019 no futebol brasileiro, acho que sem muitas dúvidas, né? Seguimos falando do Flamengo, porque o dia agitado do Fla não foi só por causa da possibilidade desse aumento na oferta pelo Michael do Goiás, porque mesmo podendo chegar aos altos valores pedidos pelos goianos, o Flamengo quer contratar ainda mais. O novo reforço seria para a lateral direita e já tem nome: Luiz Manuel Orejuela. O Cruzeiro precisa negociar o colombiano, seja por empréstimo ou em definitivo, e o Flamengo quer um lateral direito para compor o elenco, junto ao Rafinha, com a vaga aberta pela saída do Rodinei. A tendência... Ei, você aí! Quanto vale para você poder acordar a hora que quiser, trabalhar de casa sem ter patrão te enchendo o saco e ainda poder escolher em que horário vai trabalhar? Você sabia que existem milhares de pessoas trabalhando pela internet em casa, ganhando de 100 a R$1.000 por dia em comissões? Usando apenas o seu computador ou celular conectados à internet, você também pode aproveitar essa oportunidade única. Este mercado está só começando. Não perca tempo e clique agora no link embaixo desse vídeo para iniciar também.